Vamos lá, boa tarde a todos. Nosso painel é metade português, metade em inglês. Estamos aqui com os empreendedores. Acho que um momento muito especial de ouvir o mercado, eles contarem um pouco do negócio, os desafios que eles veem na América Latina. Nós temos também um big player, e ainda um startup, mas um big player nesse mercado, que é a Coinbase, com o Sun. Be very nice to hear the challenges that they see for America Latina and not the opportunities, of course. E então vamos começar com o André Horta, da Bitcoin U. Por favor, André. Muito obrigado, Zé. Prometo que vou falar o mínimo possível, que nós queremos ouvir eles. Tudo bem. Boa tarde, pessoal. Eu fico muito feliz de ver o nível do evento, porque a gente que começou lá atrás, em 2010, pensar em que Bitcoin viraria isso que ele é hoje, com instituições financeiras ao redor do mundo, Santander, UBS, Bank of America, estudando o Bitcoin, NASA e etc., é muito satisfatório, a gente fica muito contente, porque foi algo que a gente viu desde o começo, acreditou, e nós respiramos o Bitcoin. A gente acorda pensando em Bitcoin, passa o dia pensando em Bitcoin, trabalhando em Bitcoin e dorme pensando em Bitcoin. Então, é algo assim que para a gente faz todo sentido do que ele já é hoje e de tudo que ele vai virar ainda. A nossa empresa, a Bitcoin to You, para vocês saberem o que ela faz, é uma plataforma que permite que vocês comprem e vendam o Bitcoin, tá? Na internet. E eu falo que, para a gente saber o que é dirigir um carro, não tem como alguém te contar. Você tem que sentar ali no carro e dirigir. E com o Bitcoin é a mesma coisa. Se você quiser entender o que é Bitcoin, você tem que ter um Bitcoin. Não precisa ser um, que hoje vale R$1.000. Pode ser frações de Bitcoin, não tem problema. A partir do momento que você tiver um Bitcoin, você vai começar a entender, era só isso? Então, toda essa mistificação que tem em cima do Bitcoin, e ele realmente tem vários recursos, é muito mais simples de utilizá-lo. Então, se vocês quiserem ter um Bitcoin, pode comprar comigo na Bitcoin to You, ou pode comprar em qualquer das empresas que estão aqui. Vocês vão ver que facilita muito o entendimento. Agora, quando vocês forem comprar o Bitcoin, vocês vão entender que é um pouquinho diferente do que comprar uma televisão aí num varejo. Tá? O ecossistema brasileiro de empresas de Bitcoin não é o faroeste. Então, para você comprar Bitcoin hoje, você precisa apresentar sua carteira de habilitação e, em alguns lugares, comprovante de endereço. É feita uma verificação desses documentos. E aí, sim, você está apto a comprar um Bitcoin utilizando sua conta bancária, se ela realmente for de sua titularidade. Então, tem toda uma preocupação do mercado brasileiro de seguir as regras vigentes para que não ocorra nenhum problema. Então, é muito satisfatório essa aproximação com agências reguladoras, Banco Central, CVM, o que for, porque queremos um direcionamento nesse sentido e que não se mate o mercado com uma regulação muito severa, mas que favoreça o desenvolvimento do mercado. Obrigado, André. Félix, o Safiri, da CoinBR, também seus comentários. Boa tarde, pessoal. Em linha aí com o que o André falou, realmente a gente que está no dia a dia do mercado percebe a evolução que as coisas têm tomado na velocidade que um ativo desse tipo necessita, né? Então, há um pouco mais de 6 meses, um evento desse tipo seria algo inconcebível. Então, primeiro, parabenizar aí o Pinheiro Neto, as duas fundações envolvidas pela organização. Agora, falar um pouquinho da CoinBR. Hoje, a gente é a maior operação do Brasil, a gente conta com uma equipe de 10 pessoas, espalhadas em 3 países diferentes. A gente é a primeira operação verticalizada de Bitcoin. Na prática, o que isso significa? A gente atua desde a mineração, a gente tem soluções de pagamento, tem um produto novo de trading que está sendo testado aí por alguns clientes selecionados, e a gente também tem o único caixa eletrônico de Bitcoin em operação na América Latina. Nesse equipamento, qualquer cliente, sem ter previamente sequer a necessidade de ter criado uma carteira, consegue fazer as primeiras transações dele com Bitcoin usando dinheiro.
Então, isso tem sido uma porta de entrada bastante interessante, porque o cliente pode comprar R$2 em Bitcoin ali e já passar a ter acesso aos benefícios que o Bitcoin pode gerar e experimentar, né? Acho que a melhor forma, como o André disse, para você se familiarizar com uma tecnologia é usando ela. Todo o nosso negócio está alicerçado num tripé, que é baseado em, primeiro, oferecer uma usabilidade, pensando no usuário que nunca teve contato com aquilo, então tem que ser muito intuitivo, muito simples de ser usado, então a gente faz uma série de analogias com instrumentos que o cliente já está acostumado a usar. O segundo ponto é que a gente faz oferta responsável de produtos, então, como a gente atende praticamente tudo que pode ser ligado ao Bitcoin, a gente identifica no perfil do cliente se ele é um cliente adequado para investir em mineração, se ele é um cliente que está mais preparado para fazer trading ou uma simples troca de câmbio. E também a gente ampara muito as boas práticas de compliance. Então, eu tenho um background bancário, a gente tem outras pessoas na nossa equipe que também têm bastante experiência em estruturar negócios desse tipo. Então, a gente segue as melhores práticas em termos de QIC, anti-lavagem de dinheiro e colaboração com os reguladores. Bom, acho que é isso. Mais tarde, acho que vocês vão ter oportunidade para fazer perguntas. Obrigado. Acho que antes, pela ordem aqui, o Rodrigo Batista vai falar um pouquinho do mercado Bitcoin. Boa tarde, pessoal. Minha fala vai ser mais num ritmo de historinha aqui, depois de tantas palestras um pouco mais densas. Como já está escrito aqui, eu sou Rodrigo Batista, eu sou sócio do mercado Bitcoin, uma empresa que eu comprei em 2013. Eu entrei nessa empresa porque, por formação, eu sou formado em tecnologia na Escola Técnica Federal e depois administração de empresas na USP. Isso me deu talvez aí uma vantagem de perceber o valor da tecnologia bem lá atrás, né? Essa tecnologia que a gente está falando de Bitcoin e está até fazendo uma dicotomia aqui de Bitcoin e blockchain. Existe uma discussão se essa dicotomia existe, eu acho que ela existe, mas isso é um assunto teórico. E aí eu entrei nesse mercado criando uma empresa. Hoje eu tenho 2 empresas nesse ramo de tecnologia. E aí, basicamente, o mercado Bitcoin é uma empresa que foi um site que surgiu para intermediar a compra e venda de Bitcoins. E isso a gente vem fazendo desde sempre, desde 2013, quando eu entrei na empresa. Só que, nesse meio caminho, a gente teve outras demandas de outras instituições para prestar serviços relativos a Bitcoins para eles. Então, a gente teve um case que foi super interessante, que foi a primeira publicação no planeta a aceitar Bitcoins como uma forma de pagamento. E essa foi uma ideia que surgiu dentro do mercado Bitcoin, e a gente levou para a editora Abril e para a equipe editorial da Super Interessante. Depois disso, a gente fez outros projetos. A gente acabou entrando num projeto chamado Stellar, que é um projeto que ocorre no Vale do Silício, e é o que a gente chama de Bitcoin 2.0. Então, aqui a gente está apresentando o que é o Bitcoin 1.0, mas já foi citado aqui diversos outros projetos, como o Ethereum, Stellar, Ripple, que são projetos inspirados no Bitcoin, mas que tem alguma coisa, mas não tanta coisa dessa tecnologia. Mais recentemente, a gente fechou parceria com empresas de mercado financeiro. Então, a cotação do mercado Bitcoin hoje está no terminal CMA em todos os clientes da América Latina, dessa plataforma. E, mais recentemente, a gente começou a receber demanda dessa segunda parte do Bitcoin, que a gente chama de blockchain, que ela, de fato, oferece um novo jeito de enxergar a tecnologia. E aí, por consequência disso, a gente criou uma outra empresa à parte chamada UnBloco, que basicamente está trabalhando junto a algumas instituições financeiras ou algumas empresas do mercado financeiro, que é de onde eu sou originalmente. E por que a gente acha que vale a pena ter um pé no Bitcoin e um pé no blockchain? É que, de fato, o blockchain é um evento ímpar que a gente está presenciando, que é a criação, de fato, de uma nova tecnologia, que é a criação de um jeito novo de pensar a computação. Você poder transmitir um ativo do ponto A para o ponto B sem poder copiá-lo,
Isso é algo que era tido como não possível na história, dentro da ciência da computação. E com a criação do Bitcoin e com os consequentes avanços aí, a gente chegou nesse ponto, e essa tecnologia, que é o blockchain, ela, de fato, possibilita a gente a enxergar o potencial, mas não saber o que vai ser criado disso nos próximos 5, nos próximos 10 e nos próximos 20 anos. E aí, eu estou aqui muito para fazer o que eu tenho feito desde 2011, 2012, 2013, que é justamente falar esse potencial que eu enxergo, falar com cada uma das pessoas com quem eu conversei hoje até agora, e ressaltar a importância que esse ponto na história da tecnologia tem, e para que a gente tenha uma regulação, dado que os reguladores são aí um ponto focal também dessa discussão, a gente consiga ter uma regulação que não seja proibitiva para quem quer experimentar, para quem quer empreender, ou para quem quer usar a tecnologia no seu dia a dia. A gente pode pegar um exemplo, por exemplo, o caso, na década de 60, Brasil e Coreia do Sul eram países bem semelhantes. Na verdade, a Coreia do Sul era o dobro do PIB do Brasil, e, por causa de tecnologia e educação, ela virou uma empresa relevante. Ela virou um país relevante porque soube usar a tecnologia. Eu acho que o Brasil pode ser um hub de tecnologia nesse mercado, assim como Londres já sinalizou, e assim como o Canadá já sinalizou. Então, basicamente, esse o recado que eu queria deixar aqui, de que a gente está tendo uma oportunidade de ouro nas mãos de criar algo relevante globalmente. Obrigado, Rodrigo. Marcelo, da Flow BTC. Oi, pessoal, tudo bem? A nossa empresa talvez seja mais nova aqui, a gente tem apenas 4 meses de existência, a Flow BTC. Eu vou falar um pouco mais do nosso perfil, mas antes eu queria só esticar um pouco mais a analogia que o André fez com o carro. Além de você ter que experimentar o carro, você sentir ele, essa é a única forma realmente de você entender o carro. Não necessariamente você precisa saber o que está acontecendo dentro do motor do carro, você apenas tem experiências positivas, você tem referências que te levam a acreditar e aceitar que aquilo vai funcionar. Você vai apertar o acelerador, o carro vai andar, você vai apertar o freio, o carro vai parar. A mesma coisa, eu acho, com Bitcoin. Eu não sou um cara de TI, eu sou economista por formação, fiz toda a minha carreira em mercado financeiro, em mesa de operação. E eu lembro, quando eu estava aí, mais ou menos há um ano atrás, quando eu comecei a estudar sobre Bitcoin, que eu fui numa conferência primeira que o pessoal da Fundação fez em Buenos Aires, eu fiquei completamente tonto e me sentindo num filme meio Matrix, não estava entendendo nada de blockchain, de minerador. Eu falava, o que é isso? Mineração de quê? E assim, o meu recado para quem está começando agora, existe esse caminho, você pode virar um técnico, principalmente se você tem essa facilidade, você tem essa formação, você pode tentar entender a fundo isso. Não é o caminho que eu estou traçando e não é o caminho que a Flow BTC, não é o que a Flow BTC propõe aos seus clientes. Os clientes da Flow BTC, que a gente almeja chegar, esse mercado ainda é muito pequeno, tá? Vou deixar claro isso, mas os clientes que a gente almeja atingir são clientes que têm o seu negócio, a preocupação deles é ganhar dinheiro com o business dele, seja o que for, e ele precisa de uma contraparte para fazer os negócios dele de Bitcoin, ou gerenciar risco, ou tomar risco proativamente, não importa, mas essa é a nossa proposta. Para isso, a gente está investindo muito pesado em 2 coisas, principalmente segurança. Tá? Para isso, a gente não construiu nada na garagem, a gente foi atrás da mesma provedora de tecnologia da maior bolsa de Bitcoin do mundo, que é a Bitfinex. A gente usa exatamente o mesmo back-end deles. E a outra coisa que a gente está investindo muito pesado é, obviamente, em educação. Educação não só, como eu falei antes, não só na parte técnica, mas também na parte de trading. A gente faz um curso, a gente começou há pouco tempo um curso mensal para pessoas que queiram aprender sobre trading de Bitcoin, fazer operações.
E também a parte de research, que é mais ou menos nos moldes de research de equities, research de FX, que você vê nos grandes bancos de investimentos, nas grandes corretoras. A gente está tentando aplicar isso para o mundo do Bitcoin. Óbvio que é um negócio que está muito no começo, ainda não existe uma demanda forte por isso, sendo bem realista. Mas se vocês acreditaram em tudo que vocês viram aqui hoje, esse é o caminho. Eu acho que cada um dos players aqui tem o seu nicho. A gente compete, mas, por exemplo, a Flow BTC, a trajetória dela vai ser muito mais na linha de uma corretora, de um banco de investimento, fazendo uma comparação aí meio grosseira. E alguns estão focando mais a parte de varejo, outros focando mais a parte de pagamento. Mas o que importa aqui, eu acho que a mensagem que eu tenho para os reguladores e autoridades que estejam vendo é mesmo que o pessoal todo aqui falou. Se vier alguma coisa com uma mão muito pesada, o que vai acontecer obviamente, é um domínio de players de fora, e você vai matar totalmente o mercado para os players locais. E se você fizer uma coisa, e se nada for feito, existe um risco grande também de existirem problemas que podem causar um risco reputacional para o Bitcoin em geral. Hoje em dia, um dos maiores riscos que eu considero para o meu business, que é um business nascente, assim, os meus concorrentes darem errado, por implodirem de alguma forma qualquer. Eu quero que eles deem certo, eu quero que eles tenham autorregulações e self-imposed regras que protejam eles e, por consequência, protejam também o mercado como um todo. E eu acho que um framework de regulatório, mas que não seja algo pesado, até porque essas empresas todas que estão aqui, eu acho que tirando a Coinbase, elas não são capitalizadas como empresas do Vale do Silício, obviamente, é outra realidade aqui. Assim, eu acho que o recado é esse, que ninguém aqui é contra nada ser feito em termos regulatórios, a gente só quer que seja realmente na dose certa. Obrigado, Marcelo. Now, Sam from Coinbase, please. You could comment a little bit on the business, the challenges that you see for Latin America, and the opportunities, of course. Sure. I really need to work on my Portuguese. I feel like I missed out on a lot. I'm here from Coinbase today. Obviously, we do not yet operate in Latin America, but we certainly would like to, and we're working on that. So I can talk a little bit about those challenges. To give a brief background for everyone here who's not familiar with our company, we are headquartered in the United States in San Francisco, and we today operate in 26 countries, so the United States and 25 other countries in Europe. We sort of see the regulators in the UK and the US are kind of a little bit ahead of the rest of the world, so we kind of see Latin America as the next region where you're going to start to see a lot of businesses, and then of course the regulation will come as well. So I think, speaking to the challenges, Latin America is obviously very different than Europe because there's no Eurozone equivalent. So you have, each country has its own currency, has its own central bank, has its own treasury equivalent and regulators. So it really makes for that many times of repetition that you need to go through the same process if you want to serve those markets. In the UK specifically today, they're doing a pretty good job of pacing the amount of regulation they're actually putting out there and the time that they're spending actually monitoring the market and seeing what is coming of this technology, what kind of businesses are coming up, and what are those businesses doing. So I think for Latin America, it's definitely a huge opportunity, something where I think Bitcoin will be very, very impactful here. And it's going to be, hopefully, to the benefit of countries in Latin America to see what the UK regulators, what the US regulators are doing, and to potentially, learn what seems to work and what seems not to work so well. I think the approach that we've taken at Coinbase is really to not launch into a market that we don't have very high confidence that we understand the comfort level of the regulators and of the banks in that country. So certainly Latin America has some
catching up to do as compared to some of Europe and the U.S. With the amount of time spent studying for the regulators and the comfort level of the banks. But I certainly think that Latin America, at least the people that I've spoken with down here, are far, far ahead of where they were 6 months ago. So it's really good to see that. Speaking, I guess, to the challenges for Coinbase more specifically, the two pieces of kind of criticism that we hear the most are, why are you not available in my country? And why do you need to collect all this information from me in order to have me as a user? So those are the things that we are, of course, most cautious about, and we want to make sure that we're doing everything right from an anti-money laundering, from a counter-terrorist financing perspective, and then, of course, maintaining what is an acceptable practice in the view of the local regulators and Treasury and all of that. So those are the things that we take very seriously. That's what we have the largest number of people in the company working on, and that's what we hope to have those things lead to some good Latin American expansion in the very near term. Thanks. And just following up with you, I think since you have all this worldwide experience, there was this mentioning that UK is ahead and, in terms of regulation, and also Australia was mentioning. Why are these countries leading these? What differentiate them from other countries, and what the other countries stand behind to block the technology? Mm-hmm. So from a fundamental perspective, I'm not sure why those countries are acting in the way that they're acting, but I can say for the UK, for example, they've committed £10 million to research Bitcoin and virtual currency. So I think it's a combination for the UK. It's a combination of being patient enough to kind of watch the industry develop. It's more they want to give the industry a chance to grow a little bit before being too strong or too quick to move. So I think the fact that they're being patient, and then of course actually allocating resources to making sure that they're going to regulate it in the correct way, obviously two very positive things. I'm not as familiar with Australia, so maybe I missed a comment on the panel in Portuguese, unfortunately. But yeah, I think frankly, if all of the countries in the world were to follow the lead of the UK, I think everyone in this room would be very happy. Acho que ponto importante que foi dito, essa questão dos próprios players fazer uma autorregulação ou dos próprios players seguirem determinadas regras. Acho que isso vai dar também um conforto grande no mercado. Não sei se alguém quer comentar um pouquinho de alguma dificuldade que tem com relação ao Brasil ou outros países, ou alguma experiência prática que queira compartilhar com o grupo. Bom, há uns 6 meses atrás, aproximadamente, nós recebemos um novo cliente no site, tá? E aí esse cliente apresentou um documento um pouco ilegível e fez uma transferência do valor alto, um cliente novo que não tinha nenhum histórico com a gente, acho que não tem nada a ver falar o valor, fez uma transferência de R$100 mil para a nossa conta, querendo comprar Bitcoin. Logo o nosso setor de compliance viu que se tratava no mínimo de uma transação estranha. Interrompemos esse processo, não autorizamos a compra do Bitcoin, bloqueamos esse valor, contactamos imediatamente o gerente da nossa conta bancária, do nosso banco, que é um dos 6 maiores bancos do Brasil, e solicitamos um estorno para a conta origem, porque nosso compliance detectou que essa poderia ser uma fraude. Mediante disso, o nosso banco solicitou que fosse feita uma carta autorizando esse estorno, a gente fez, obviamente, e esse valor estornou para a conta do titular. Passado um tempo, o titular entrou em contato com a gente, agradecendo, e aí a gente descobriu que a conta do titular, na conta dele, foi hackeada, e alguém enviou esse dinheiro para a gente para fazer essa compra. Então, assim, então, a gente detectou a falha, a fraude, nós detectamos a fraude, não autorizamos a compra, solicitamos o estorno. E, mesmo assim, o banco, passado um mês, solicitou que a gente encerrasse a nossa conta. Acabou que a gente explicou, com todos os detalhes do mundo, acabou que a conta nossa não foi encerrada, graças a Deus,
E é por isso que a gente considera que uma aproximação com agências reguladoras é muito benéfica, porque protege o mercado, fortalece e evita cada vez mais esse tipo de situação. Eu tenho um comentário que, tipicamente, quase toda empresa de Bitcoin não é o tipo de cliente que um banco gostaria de ter. Isso por uma simples razão. São empresas que, via de regra, não são tomadoras de crédito, elas consomem pouquíssimos produtos bancários, elas usam a conta bancária basicamente para fazer custódia de dinheiro. E, ao mesmo tempo, como o André falou, à medida que as operações vão ganhando escala, você vai ter esse tipo de acontecimento acontecendo, né? Então, o que a gente percebe é que existe uma certa resistência dos bancos em trabalhar com as empresas de Bitcoin, baseado no pouco potencial de rentabilidade no final do dia para cada uma delas, em razão da característica do cliente em si. Mas, ao mesmo tempo, à medida que a operação está se desenvolvendo, a gente tem conseguido construir com o banco que a gente tem relacionamento hoje uma relação super positiva, e a gente tem, inclusive, tido por parte deles um papel consultivo muito importante em como que a gente pode aprimorar os nossos processos de compliance, anti-lavagem de dinheiro, enfim, para que a gente consiga, de fato, construir um negócio que seja 100% de acordo com as regulações locais. E aí, acho que aproveitando o ensejo, I would like to hear from you or about your experience with the banks in UK, because you already talked that the regulatory environment is very pro Bitcoin, but we already read about that the banks in UK are quite are trying to difficult the life of Bitcoin business. Yeah, sure. So yeah, the UK from a regulatory perspective and a banking perspective, obviously two different things. I think generally, the way that the UK banking system works is you have a handful of banks that are connected directly to something called faster payments, and then you have a lot of other banks that rely on them as correspondents. So if you are in that position, I think for one of these major banks in the UK, you really don't have that much to lose by kind of sitting back and waiting and watching and making sure that you're fully comfortable, which is sort of the opposite of being innovative, unfortunately, and it's less helpful from the perspective of getting something to move quickly. I think for the banks to see that the regulators are taking the approach that they're taking is a very positive thing. So I think that's very helpful, but you have to counter that against the risk-reward perspective of the bank. So I think for the banks in the UK specifically, they feel especially comfortable just kind of waiting and watching. I would be not surprised to see that start to shift over the coming months now that you have a lot of the major global banks talking a lot about Bitcoin and blockchain. So I think generally you can expect to see that to shift, especially because of those two things, the regulatory approach, and then now that these major global banks are being a little bit more proactive. Marcelo, Rodrigo, mais algum comentário? Temos tempo ainda? As perguntas vão... O Q&A will be at the end, Diego, or should we... So we have a panel of streaming. Sim, na próxima apresentação. And then we're going to have the Q&A then, right? Okay, so thank you very much, and wait for the Q&A. Thank you.